gente começa essa segunda edição do Link Record News com a informação no cenário político que surpreendeu a todos no Brasil. A renúncia, portanto, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deputado federal pelo PMDB do Rio de Janeiro. Ele leu no início da tarde a carta que foi entregue à Secretaria-Geral da Mesa, na qual anuncia a renúncia da presidência da Casa. O deputado Eduardo Cunha chegou ao local, teve um pouco de dificuldades para começar o discurso. Na realidade, ele leu a carta à renúncia, que segundo alguns deputados que estão no local acompanhando aí a divulgação dessa carta, essa carta já estaria pronta desde a madrugada. Depois que o deputado tentou de todas as formas ainda conseguir algum tipo de vantagem com alguns questionamentos feitos à Comissão de Constituição e Justiça. A decisão de renunciar teria vindo logo depois que o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS, aqui do DF, decidiu acatar apenas um desses questionamentos. Então houve toda uma reunião durante a madrugada com o deputado Eduardo Cunha e os deputados da chamada tropa de choque do Cunha. E veio então a decisão. Durante os primeiros minutos de discurso, Eduardo Cunha chegou a dizer que cede à pressão dos aliados e decide aí renunciar ao cargo de presidente da Câmara. Chegou a chamar a Câmara de acéfala e disse que as pressões para o processo de renúncia dele, de cassação do mandato dele, começaram a tomar forma logo depois a aceitação por parte dele aí do processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Então a declaração que ele faz é uma declaração de justificativa de todos os projetos que ele apresentou durante a Câmara e por que decidiu renunciar. Ele que cumpriu 17 dos 24 meses aí do mandato dele à frente da Câmara dos Deputados. Então essa coletiva foi aguardada, aconteceu em meio a um certo tumulto, começou aí em meio a um certo tumulto e disse que termina cedendo às pressões feitas por aliados, mas se considera inocente de todas as acusações que foram apresentadas contra ele. Ele disse ser inocente e não recebeu nenhum tipo de vantagem, mesmo assim decide renunciar. Segundo informações não oficiais, bastidores ali da Câmara, essa renúncia dele seria uma tentativa de mais uma manobra, dele renunciando, conseguir tirar o nome dele do foco de toda a discussão, conseguir repassar o processo de cassação do mandato da Comissão de Constituição e Justiça, fazer com que esse processo volte para a Comissão de Ética e assim ele consiga aí manobrar o arquivamento desse processo. Provavelmente quem assume o cargo dele à frente da Câmara para cumprir o mandato tampão seja o deputado Rogério Rosso aqui do Distrito Federal. Muito bem, as informações com Dionísio, direto então da capital federal. Como ele disse, a carta estava pronta desde a madrugada, mas de maneira inesperada essa coletiva foi então anunciada no início da tarde desta quinta-feira, quando Cunha, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, fez a leitura da sua carta. A gente tem um trecho dela para mostrar para você, uma carta bastante emotiva, ela está aí na tela para que você veja. Ele começa cumprimentando o vice-presidente da Câmara dos Deputados, atual presidente em exercício, Valdir Maranhão, e diz que ao completar os 17 dos 24 meses, já que o mandato é de 2 anos, ele também cita que completa 2 meses de afastamento. Então, nesta ocasião, ele aproveita ceder aos apelos generalizados dos apoiadores. Então, de certa forma, colocando diante da população que a decisão foi tomada também com base em aconselhamentos daqueles que são seus correligionários. Diz que é público e notório que a casa seja acéfala, traz aí uma agressão bastante enfática aos seus colegas e diz que é fruto de uma interinidade bizarra, o que ele diz também a respeito de Valdir Maranhão, que é quem conduz a Câmara em sua ausência. Diz que somente com a renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente, é como ele finaliza esse primeiro trecho da carta. A gente traz aqui algumas palavras colocadas por Cunha numa carta que foi bastante, de forma bastante emotiva lida por ele, mas que chocou a todos pelo teor agressivo aos seus colegas e também ao Valdir Maranhão. Ele também chegou a falar que ele se vê como um alvo de perseguição política depois do processo que ele encaminhou do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cunha também se emocionou durante a entrevista coletiva e agradeceu o apoio que teve, principalmente da família dele. Exatamente, Marcela. Ele afirmou ainda que é inocente e que a justiça será feita. Vamos conferir algumas dessas palavras. Bom, eu protocolei na Secretaria-Geral da Mesa uma carta dirigida ao primeiro vice-presidente da Casa, em que eu vou ler
o conteúdo da carta, que é o meu pronunciamento. Ao completar 17 dos 24 meses do meu mandato de presidente, 2 meses de afastamento do cargo e ainda estando no período de recesso forense do Supremo Tribunal Federal, onde não existe qualquer previsão de apreciação de recurso contra o meu afastamento, resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores. É público e notório que a casa está céfala, fruto de uma interinidade bizarra, que não condiz com o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da Presidente da República. Somente a minha renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. No período de efetivo exercício do mandato, pude conduzir a Câmara na forma proposta na minha campanha, com protagonismo e independência, votando todas as pautas do governo, mas trazendo a debate também as pautas da sociedade e a pauta dos seus representantes, que são os deputados. Reforma política, terceirização de mão de obra, redução da maioridade penal, PEC da bengala, Estatuto do Deficiente, pautas de segurança pública, correção do FGTS, foram alguns dos importantes temas votados na minha gestão. Mas, sem dúvida alguma, a autorização para a abertura do processo de impeachment de um governo que, além de ter praticado crime de responsabilidade, era inoperante e envolvido com práticas irregulares. Foi o marco da minha gestão, que muito me orgulha e que jamais será esquecido. Sofri e sofro muitas perseguições em função das pautas adotadas. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment da presidente afastada. Tanto é que meu pedido de afastamento foi protocolado pelo PGR em 16 de dezembro de 2015, logo após a minha decisão de abertura do processo. E o pedido de afastamento só foi apreciado em 5 de maio de 2016, uma decisão considerada excepcional e sem qualquer previsão constitucional, poucos dias depois da decisão dessa Casa, por 367 votos, autorizando a abertura do processo por crime de responsabilidade. Em decorrência dessas minhas posições, venho sofrendo também uma representação por quebra de decoro parlamentar, por supostamente ter metido a uma CPI aberta por mim como presidente e na qual compareci espontaneamente para prestar esclarecimentos. Continuarei a defender a minha inocência de que falei a verdade. A par disso, sofro da seletividade do órgão acusador, que atua em relação a mim diferentemente do que com outros investigados, com o mesmo foro. Após a decisão da Câmara de instaurar o processo de impeachment em 17 de abril, 6 novos inquéritos foram abertos contra mim e 2 novas denúncias foram apresentadas, sendo que muitos desses eventos se davam sempre às vésperas de deliberações no Conselho de Ética. Quero reiterar que comprovarei a minha inocência nesses inquéritos, confiando na justiça do meu país. Reafirmo que não recebi qualquer vantagem indevida de quem quer que seja. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados do meu país. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que me elegeram em primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde
especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. A história fará justiça ao ato de coragem que teve a Câmara dos Deputados, sob o meu comando, de abrir o processo de impeachment, que culminou com o afastamento da presidente, retirando o país do caos instaurado pela criminosa e desastrada gestão que tanto ódio provocou na sociedade brasileira, deixando como legado o saldo de 13 milhões de desempregados e o total descontrole das contas públicas. Que esse meu gesto sirva para repor o caminho que a Câmara dos Deputados estava trilhando na minha gestão, de protagonismo, de independência, de austeridade no controle dos gastos públicos e de coragem para enfrentamento das pautas da sociedade. Acima de tudo, espero que esse meu ato ajude a restaurar o nosso país após o processo de impeachment. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus abençoe essa nação. Obrigado. Bom, e com a renúncia de Cunha à presidência da Câmara, o presidente em exercício da Casa, Waldir Maranhão, tem até 5 sessões em plenário para realizar uma nova eleição. O procedimento do novo pleito será definido por Waldir Maranhão e os candidatos poderão ser indicados até horas antes da sessão de votação. A gestão do próximo presidente da Câmara vai até o dia 1º de fevereiro de 2017. Mesmo com a nova eleição, Maranhão continuará como vice-presidente da Casa, podendo também ser candidato à presidência se assim quiser. O deputado federal Beto Mansur, do PRB, subiu à mesa diretora da Câmara nesta quinta-feira para ler a carta de renúncia do agora ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Acima de tudo, espero que este meu ato ajude a restaurar o nosso país após o processo de impeachment. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus abençoe esta nação. Peço a leitura desse expediente em sessão plenária. Brasília, 7 de julho de 2016, assina Eduardo Cunha. Tem mais um comunicado. Há um ofício do presidente, através da Secretaria-Geral da Mesa, ofício sem número de 2016, deputado Eduardo Cunha renuncia ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados em 7 de julho de 2016. O deputado Waldir Maranhão assina. Recebo a declaração de renúncia em 7 de julho de 2016, a partir das 13 horas e 11 minutos. Proceda-se a leitura no expediente da sessão plenária, publique-se ao senhor diretor-geral. Assina Waldir Maranhão, primeiro vice-presidente em exercício, no exercício da presidência. Também vale ressaltar que Beto Mansur, deputado federal pelo PRB de São Paulo, é o primeiro secretário da Câmara, por isso, protocolarmente, ele quem faz a leitura, seguindo o rito da Casa. Por essa razão é que ele fez isso. Para repercutir, então, a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados, a gente conversa ao vivo agora por telefone com o especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. Doutor Alberto, boa tarde, obrigado por mais uma vez nos atender. Boa tarde, Clébio. Boa tarde a Marcela, que eu sei que está aí do seu lado. É sempre um prazer estar ao lado dos amigos do Link Reconheço. Prazer é nosso. Doutor Alberto, de alguma forma essa renúncia era ventilada, embora ele tenha negado por diversas vezes, mas ela figura num momento curioso que pode, para muitos apoiadores, de alguma maneira impactar livrando da cassação do mandato. Isso pode acontecer? Qual é o impacto jurídico dessa renúncia, se favorável ou negativa para ele na sua visão? Sob o ponto de vista jurídico, Clébio, não causa impacto nenhum, né? Porque o que vai para o plenário é a decisão da Comissão de Ética, né? Que foi favorável à cassação. É isso que os deputados vão votar em plenário. Sim para cassação, não para cassação.
Agora, a renúncia do cargo de presidente da Câmara, pelo menos são as fofocas que a gente ouve lá de Brasília e a imprensa está repercutindo, realmente a renúncia do cargo de presidente da Câmara seria para tentar salvar o mandato. Seria, eu te dou um pedaço, eu faço um sacrifício, entre aspas, e vocês mantêm o meu mandato. Agora, já ouvi alguma repercussão lá do Congresso mesmo, que isso talvez seja tarde demais. Se ele tivesse feito isso antes, talvez ele conquistasse a simpatia dos colegas deputados na hora da votação. Mas fazer isso hoje, praticamente uma semana, o que tudo indica que a votação vai ser em plenário a semana que vem, seria já meio tarde para ele pedir isso em troca, Cléber. Agora, doutor Alberto Rolo, independentemente da renúncia, o que está em jogo agora na reta final é o mandato do deputado Eduardo Cunha, que está na CCJ, vai ser decidido na segunda-feira pela nulidade ou não do processo no Conselho de Ética, né, para saber se vai ter uma nova votação ou não. Caso os deputados decidam que não haja uma nova votação, aí sim vai ser submetido ao plenário da Câmara dos Deputados, e aí os deputados vão decidir pela cassação ou não. Até lá, não cabe mais recurso, né? Porque esse já é o processo mais longo da história do Conselho de Ética. Então, não cabe mais recurso agora, né? Então, Marcelo, nós repercutimos isso, inclusive, no programa do Link Record News ontem à tarde, e aí a gente ainda não tinha notícia, evidentemente, que a renúncia foi só hoje, mas naquela repercussão, naquele comentário, a gente dizia que quem vai votar na Comissão de Constituição e Justiça são 51 membros na segunda-feira, como você mencionou. E eles vão manter ou não o relatório é pela acolhimento de um daqueles pontos, e eu mencionei isso ontem, né? Eram 16, o relator acolheu um só. Mas me parece que a tendência, e isso mais ou menos já se sabe, porque são conhecidos os 51 membros, é que o relatório seja negado, seja rejeitado. Portanto, prevalece a decisão da Comissão de Ética. E aí vai para o plenário. No plenário, só para lembrar, a votação agora é aberta, em algum momento a votação era secreta, né? E aí muita gente reclamava que era uma maneira dos amigos salvarem os amigos. Agora a votação é aberta. E aí a gente vai ter o resultado na hora, vai ficar sabendo se ele continua deputado ou se vai ter um mandato cassado. Doutor Alberto, no caso de cassação de Eduardo Cunha, a perda do mandato, uma vez que ele já não é mais presidente da Câmara, quais são os aspectos punitivos que ele recebe? Ele fica inelegível por quanto tempo? Em que isso pode prejudicar o futuro político dele? Além, é claro, de toda a situação que marca já o nome dele como alguém envolvido nos processos da Lava Jato, não é? Então, uma consequência direta é a inelegibilidade por 8 anos a partir do final do mandato. Então, se esse mandato atual terminaria em 2018, você soma 8 anos a 2018, que dá 2026. Então, ele ficaria inelegível até 2026. Essa é uma consequência direta da cassação. Isso não tem problema com justiça, com decisão de justiça, nada. Cassou, foi cassado, teve mandato cassado, consequência direta, 8 anos de inelegibilidade após o término do mandato, ou o tempo, né, que seria do término do mandato. Primeira consequência direta. Segunda, que é importante, e eu também estou ouvindo repercussões de Brasília sobre isso, ele perde o foro privilegiado, também é automático. Então, todos os inquéritos, todos os processos, todos os pedidos de investigação hoje no STF vão, alguns para a mão do Sérgio Moro, os que têm relação com a Lava Jato, e outros que não têm relação com a Lava Jato vão para a Justiça de Primeira Instância do Rio de Janeiro, onde ele tem o domicílio eleitoral dele, né? Então, são duas consequências diretas, automáticas. Perfeito, doutor. Agora, doutor, Cunha já é réu no STF, né? Ele já é réu no STF, os ministros decidiram por isso. A partir daí, os ministros que decidem quando eles vão julgar Cunha... Não, na verdade é o que eu estou falando, Marcelo, é automático. Se ele for cassado a semana que vem, no dia seguinte os ministros do STF não podem mais julgar processos relativos ao Eduardo Cunha, porque ele perde o foro privilegiado. Então eles não podem mais julgar. O que eles vão fazer o relator vai fazer olha, tendo em vista que o deputado foi cassado, não tem mais foro privilegiado, remeta-se os autos ao foro competente. Que é o que eu disse, em algum momento, um pedaço, eu acho que tem relação com a Lava Jato, vai para o juiz Sérgio Moro, e o que não tem relação com a Lava Jato vai para a Justiça Criminal da Primeira Instância lá no Rio de Janeiro.
Doutor Alberto, me chamou a atenção quando você falou a respeito de talvez uma decisão tardia essa de renunciar, se antes provavelmente o apoio seria muito maior em relação à simpatia até de alguns deputados que poderiam votar favoráveis para tentar aliviar a situação, mas agora já não há mais essa possibilidade. Eu imagino que o maior temor para que Cunha não tenha até aqui renunciado era justamente perder o foro privilegiado acima de qualquer questão política, porque a essa altura, politicamente, eu imagino que seja o menor dos prejuízos para ele. Agora é uma questão de eventual prisão, tanto para ele quanto para a esposa e filhas. E filha, aliás. Falando sobre esposa e filha, que impactos elas podem sofrer a partir, então, dessa perda que ele sofre de foro privilegiado? De um modo geral, a gente pode considerar que os três passam a figurar agora como uma mira fácil do juiz Sérgio Moro? Kleber, eu não diria mira fácil. Já houve uma discussão, inclusive jurídica, sobre isso. Alguém noticiou que ele batia na mesa e reclamava que estava sendo pressionado, até se emocionou hoje, que parece que não é uma coisa que ele tem muita, que acontece com frequência, por causa da filha e da esposa. Na verdade, agora eles são réus juntos e sujeitos ao mesmo julgamento, ao mesmo juiz, né? Lá atrás ele pediu para o STF manter as acusações contra a esposa dele e contra a filha lá no próprio STF, porque me parece que ele tinha medo do juiz Sérgio Moro decretar a prisão da filha e da esposa, ou das duas, ou de uma das duas, né? Porque elas não têm foro privilegiado. Agora ele fica junto com elas, ele passa também, ou vamos imaginar, se ele for cassado, né? Ele só renunciou por enquanto à presidência da Câmara, ele passa a ser réu junto com elas e sofrer os mesmos julgamentos, o mesmo processo. E as acusações são as mesmas, eles são envolvidos em conjunto, né? É o mesmo juiz que vai julgar e aí eles são réus iguais, ninguém tem privilégio mais nenhum. Perfeito, doutor Alberto Rolo, muito obrigado por sua disponibilidade e também sempre atenção conosco e obrigado pelos esclarecimentos. Esperamos contar novamente com sua avaliação, porque daqui para frente imagino que os impactos serão bem interessantes na política como um todo. Olha, Cléber, dentro dessa repercussão que a gente está ouvindo hoje, eu acho que uma análise importante para a gente fazer, para todo mundo, é que a gente está depurando, aos poucos está depurando. De repente, esse é mais um peão que cai, ou mais uma figura nefasta que vai cair. Quem sabe a gente consegue um Brasil melhor? Vamos torcer, se Deus quiser, um Brasil melhor para todos nós, né, Cléber? Um abraço, muito obrigado e estou à disposição. Obrigado mais uma vez, doutor. Um abraço, obrigado por nos atender. A gente aproveita agora para fazer uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores, mas voltaremos em instantes. Veja a seguir mais informações e a repercussão da renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara daqui a pouquinho. Até já. 3h34, Link Record News de volta e a gente volta a falar da renúncia do deputado Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Exatamente, um assunto que pegou a todos de surpresa e deixou o cenário político bastante agitado. Então, para a gente agora discutir um pouco mais sobre ele, recebemos aqui no estúdio a professora da Unifesp e doutora em Ciências Sociais, Esther Solano, a quem eu agradeço, em nome da Marcela e de toda a equipe, mais uma vez por nos atender. Obrigado, viu, Boa tarde. Doutora Esther, eu acho que muitas vezes você esteve aqui para conversar com a gente sobre isso e a renúncia veio de surpresa, mas era algo que se arquitetava já para tentar livrá-lo de certa forma da cassação. Perguntamos agora há pouco ao doutor Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, sobre a possibilidade disso. Que Cunha perdeu força, perdeu, mas na sua visão, diante de uma questão até, o tanto que ele conseguiu protelar todo o processo no Conselho de Ética, tudo que ele conseguiu também em relação ao processo de impeachment, de certa forma, levar a Câmara à votação expressiva como teve, ele ainda tem condições de conseguir bloquear a cassação do próprio mandato, na sua visão? Olha, infelizmente eu acho que ainda tem. Me parece que não devemos menosprezar realmente a capacidade de manobra dele. Então, que ele perdeu espaço como figura pública e que ele perdeu, evidentemente, poder dentro da Câmara, é lógico que ele perdeu. Mas ele ainda tem realmente uma rede de parlamentares junto com ele ainda tem uma bancada própria muito forte. Então, enfim, é de comemorar que ele sai da presidência, é de comemorar, mas ainda com muita sensatez e cautela, porque ainda tem muita carta por aí que ele vai repartir. Viu? Agora, doutora Esther, ele também articula ali nos bastidores
bastidores para eleger um aliado nessa eleição que deve acontecer em até 5 sessões. E aí, será que ele consegue eleger um aliado diante desse cenário e de todas as acusações de que ele é culpado, acusado, né? E essa questão é fundamental, porque nós temos agora Valdir Maranhão, que então na interinidade da Câmara, ele rompeu com o Cunha, né? Então isso para Cunha já foi uma perda muito grande. Ele tenta manipular agora para ter um aliado na presidência, porque se ele conseguir ter um aliado, a votação de cassação dele pode ser interrompida, pode ser bloqueada, né? Pode ser manipulada do jeito que ele fazia, né? Ele pode continuar protelando, efetivamente, que é o que ele vem fazendo na comissão de ética, que ele vem fazendo na presidência da Câmara. Agora, se ele é capaz de fazer isso, não vamos ver como é que ele está jogando agora seu jogo, mas eu acho que ele ainda é um personagem com muito poder dentro da Câmara, sem dúvida nenhuma, né? Doutor Esther, me chamou a atenção, eu comentei bastante com a Marcela e com o nosso pessoal aqui, sobre a carta dele, o teor da carta, principalmente no início. Quando ele chama a Câmara de acéfala e a interinidade de bizarra. Sim. Isso não pode trazer uma certa, digamos assim, resistência, uma falta de empatia dos deputados no momento de votar, dizendo, você está nos, para o português correto, você está nos desprezando, então agora nós vamos efetivamente mostrar para você qual é a força que temos. Ele não pode ter dado um tiro no escuro? Eu acho que ele tem dado vários tiros no pé ultimamente, porque uma coisa que Eduardo Cunha é um personagem muito inteligente, um personagem que joga muito bem suas manobras, mas também é muito arrogante. E isso, no final das contas, acaba sendo um jogo e uma navalha de doble fio, né? Agora, não sei, porque ele tem uma bancada ainda muito poderosa na mão dele. Eu acho uma coisa também importante, me chama muito a atenção que ele disse, eu sou uma vítima do processo de impeachment, né? Eu, na verdade, tive que sair da Câmara porque fui vitimado por abrir o processo, né? Olha como interessante o jogo dele, né? Ele se empenhou em abrir o processo e agora diz que ele é uma vítima, até chorou, inclusive. Né? Não, exatamente isso que eu ia perguntar. O choro dele, naquele momento que ele defende a família, a filha dele, a esposa, aquele choro tenta sensibilizar de alguma forma ali os deputados, não sei aliados? Vai sensibilizar, né? Porque assim, um momento dramático maravilhoso, né? Ele chora aparentemente por ele, pela filha, pela mulher, como se não tivesse sido ele que tem colocado elas numa posição assim, vulnerável, depois de aparecer na assinatura delas nas contas, né? Então, enfim, foi um choro assim, digno de qualquer Oscar, mas que não convence ninguém. Nós já sabemos que ele é um personagem que está envolvido em inúmeros escândalos de corrupção. E o melhor para a vida pública do país é claramente afastá-lo de qualquer manobra política. Agora, doutora Esther, a gente fala um pouquinho sobre o cenário que é relativamente previsível dentro da Câmara, mas para o Planalto isso pode trazer algum resultado interessante. Um deles é tirar, de certa forma, uma pedra do sapato de Michel Temer, que não podia fingir que não conhece Eduardo Cunha, que não tem relações próximas, ao mesmo tempo que também não poderia descartá-lo para não sofrer algum tipo de represália. De alguma forma, na sua visão, essa renúncia hoje ajuda Michel Temer a se perpetuar no poder ou pode ser mais um problema para que ele enfrente aí ao longo desses... Pode ser, inclusive, mais um problema. Porque o que você falou, Cunha, de fato, uma pedra no sapato de muita gente, incluindo o Temer. Porque Cunha é um grande nome do PMDB, pertence à cúpula do PMDB. Agora, qual que tem sido realmente a negociata que ele tem feito com o Temer? Eu renuncio... Mas qual é a contrapartida que o Temer vai ter que propor para ele? Eu renuncio, você tentar colocar alguém da Câmara que seja aliado, eu renuncio em nome de quê? Nós não temos que perder de vista que o Cunha não faz nenhum movimento, senão tem muito claro que vai ganhar uma contrapartida. Né? Então o Temer e o PMDB como um todo, a Casa, a Câmara, o Planalto, continuam sendo de alguma forma reféns da política dele. Né? E agora o que chama atenção também é aquele encontro que teve entre o Temer e também o Eduardo Cunha no domingo à noite, enfim, não foi divulgado na agenda oficial. Muito se falou sobre esse encontro e logo depois desse encontro, né, a gente está aí na quinta-feira, aconteceu essa semana, logo depois desse encontro, então, teve a renúncia. Teve um acordão ali? Mas fica mais claro que houve um acordão de fato? Que teve. Acho que um acordão do tipo que você estava insinuando antes, aquela ideia de eu saio, mas você tentar colocar alguém na presidência da Câmara que seja meu colega, meu parceiro, e que para tentar pelo processo de cassação, para tentar aí protelar o processo de cassação. Né? Aí você como vê que a cúpula do PMDB está se destruindo, né? Você teve os ministros saindo, Cunha agora nessa, então Temer está, enfim, não teve muita boa mão na hora de colocar seus colegas, né, dentro do Planalto, né, porque realmente, né, a cúpula do PMDB está sendo toda destruída, né. Doutora Esther, se a gente olhar para o processo político que o Brasil vem enfrentando desde a aceitação do processo de impeachment e agora com a renúncia de Eduardo Cunha, que é uma figura, por mais nefasta que pareça, uma figura de estrategista bastante curiosa. Sim. Dá para a gente dizer que com a saída dele a gente consegue enxergar talvez uma saída para o fim da crise política dentro do Congresso ou talvez seja o start de novas crises com essa alternância de liderança de alguém ligado a ele?
Eu ainda penso que até que nós não vejamos a cassação dele como deputado, nós não podemos falar que acabou a era Cunha, de alguma forma. Então, lógico que ele era um fator de instabilidade muito grande, sobretudo nesse momento que ele rompeu com o Planalto e ele confrontou diretamente a presidente Dilma e ele se empenhou no processo de impeachment. Mas, claro, se agora nós vamos ter uma nova eleição, vai ter um aliado do Cunha na Câmara, vamos continuar de uma forma muito parecida, numa situação de instabilidade, de luta de poder personalista. Então, eu insisto, até que ele não sair, não for cassado, não for condenado, não acabou a manobra dele, sem dúvida. Agora, essa eleição vai ter que acontecer antes do recesso branco, né? Que é ali as férias, né, dos parlamentares. Sim. E fora isso, também tem a questão do Cunha no Conselho na CCJ e depois vai ter que ser votado no plenário. Isso eles também queriam postergar, deixar isso para depois desse recesso branco. Mas a eleição vai ter que acontecer antes, né, da presidência, pelo menos. A eleição deveria acontecer não em muito tempo, mas ele quer então ele quer postergar a eleição, ele quer postergar o julgamento dele na Comissão de Justiça, assim como ele postergou a Comissão de Ética. Então estamos falando que ele está realmente manipulando 3 instâncias importantíssimas da Câmara dos Deputados. Ele está conseguindo realmente protelar tudo isso. Vamos ver até que ponto ele consegue, né? Perfeito. Doutora Esther, eu vou te convidar para continuar conosco. Nós vamos precisar fazer uma pausa rápida aqui para os nossos apoiadores. Mas na volta a gente continua conversando sobre a renúncia de Eduardo Cunha, portanto, à presidência da Câmara e também mais informações a respeito do quanto isso impacta na crise política. Não saia daí, a gente volta já já. 3h48, a gente volta a falar da renúncia do deputado Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados, que repercutiu muito e ainda repercute e ainda vai dar muito pano para manga nessa tarde, nos próximos dias, né? Muito bem, para continuar fazendo uma análise com a gente dos impactos na crise política, na política brasileira, continua com a gente aqui no estúdio a professora da Unifesp e doutora em Ciências Sociais, Esther Solano. Doutora Esther, me chamou a atenção na leitura da carta dele, é claro que além da interpretação teatral dele, que é algo que a gente vinha conversando aqui nos bastidores, mas os pontos que ele enumerou de, talvez, influência positiva dele no governo. Ao voltar, inúmeras coisas que ele considera que foram importantes. De fato, que ele considera. Deixar bem claro que é ele quem considera. Mas, de alguma forma, a gente pode dizer que durante essa gestão dele até aqui, ele deixou algum ponto positivo ou foi realmente tudo muito ruim, além de ter demonstrado que é um grande estrategista, infelizmente para o mal, mas essas votações, de fato, o impacto dele foi positivo para o Brasil de alguma forma? Não foi, não foi, aí sem dúvida nenhuma. Primeiro porque você tem uma pessoa que é constatadamente corrupta, mas corrupta a níveis macro, né? Não são níveis mínimos, né? Por outro lado, porque as manobras dele, vamos lembrar aqui, por exemplo, quando a redução da maioridade penal, né? Como ele fez uma dupla votação, lembra, no outro dia, foi uma manobra assim, extremamente bruta, tosca, né? E eu acho que o máximo legado dele é que é a votação do impeachment, né, da presidente Dilma, que também foi extremamente polêmico, teve uma multidão de manobras por trás. Então, o balanço da presidência dele, sem dúvida nenhuma, é negativo para o Congresso, para o Planalto e para o país. Então, ele não deixa nenhum legado positivo. O único legado positivo dele vai ser sair de vez da vida pública, né? Sem dúvida. Ficar inelegível por 8 anos, se de fato favor, sim, que é o que parece que vai acontecer. Agora, Esther, alguns aliados estiveram com ele hoje nesse pronunciamento que ele fez, né? Vou até ler aqui o Jovair Arantes, o Carlos Marum, o João Carlos Bacelar, o Arthur Lira e a Cristiane Brasil. Até que ponto a imagem desses aliados não é manchada, digamos assim, de participar de uma presença dessa, de um pronunciamento? E até bom você falar disso, porque o Jovair Arantes é alguém que seria apoiado por ele para uma nova gestão. Porque quem for eleito agora só tem até fevereiro para uma gestão, né? E aí parece que há um acordão já para Jovair Arantes ser o próximo candidato para os próximos 2 anos. Esse é o ponto. Na nossa visão é justamente isso, né? Você realmente desprestigiar a imagem dos parlamentares do lado do Cunha. Só que na visão dele é um pouco o ponto contrário. É o que o Cunha tem para me oferecer ainda? Ainda é uma pessoa com muita influência dentro da Câmara. Então o que ele pode me oferecer? Tem cargo para me oferecer, tem presidência para me oferecer, tem talvez informações que não quero que saiam na luz. Tem, como já foi uma coisa que todo mundo já conhece, né? Ele financiou campanhas de muitos dos parlamentares que estão lá. Então um personagem que ainda pode oferecer muito para os parlamentares lá dentro. Menos do que faz anos, claro, porque ele perdeu influência, mas ainda tem essa capacidade dessa moeda do troco, né? Você me apoia e em troco eu te ofereço cargo, te ofereço verba, né? Até porque deve ter muita gente que deve ter medo de uma possível delação premiada, imagina, né, dele. Tá na moda agora, né? Imagina se o Cunha faz uma delação premiada, né? Óbvio que ele leva todo mundo junto. Né? Você acredita nessa possibilidade de que ele faria uma delação com todo o impacto que isso pode trazer para ele?
Será que para a família dele, será que seria viável? Eu não sei se juridicamente já teria realmente um impacto, né? Porque se nós estamos falando de que os grandes nomes, né, do Planalto, grandes nomes da estrada, enfim, tanto do PT como do PMDB estão já delatados, né? Estão dentro do esquema, não sei se ele traria mais informações novas, né? Dado que ele é um dos grandes nomes dessa quadrilha, né? Agora, que seria interessante, seria, né? Porque imagina o que ele tem para falar, provavelmente, da maioria dos deputados do Congresso, né? Deve ter bastante coisa para falar. Treme Brasília, né? Doutora Esther, o nosso tempo, infelizmente, não permite muito mais, mas eu queria que você analisasse de uma maneira rápida para a gente encerrar a sua participação, com dor no coração por ter que encerrar, mas que tipo de, talvez, lição fica para os políticos daqui para frente com o caso Eduardo Cunha, com toda a repercussão que tem? A participação na CPI com informações mentirosas, essa questão toda de ter empurrado dentro do Conselho de Ética por mais de 7 meses essa situação e de ter uma esposa, uma mulher que gastou mais de $1 milhão aí de dólares em roupas, em sapatos caros. Quer dizer, todo o conjunto que tem a ver com Cunha, com o nosso dinheiro, todo o conjunto que tem a ver com o nome Eduardo Cunha, traz alguma lição muito interessante para a política brasileira. Na sua avaliação, que lição é essa? Eu acho que a lição fundamental é que mais do que nunca a sociedade está de olho, que nós estamos pressionando, nós estamos numa sociedade cada vez mais informada, cada vez mais politizada, e estamos dando cada vez menos margem para esse tipo de comportamento, enfim, nojento, né? Então, eu acho que a lição basicamente é isso. A política já está mudando porque a sociedade está mudando. Nós pedimos mais fiscalização, mais transparência, mais controle. Então, eu acho que os cunhas da vida, espero que a partir de agora tenham os dias contados, porque a sociedade está amadurecendo. Muito bem. Doutora Esther, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado por sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada, até uma próxima. E o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até daqui a pouco. Até já. 3h59, Link Record News de volta com interatividade. Exatamente, que infelizmente ficou prejudicada hoje por conta do noticiário político, que dominou aqui o nosso jornal com a renúncia de Eduardo Cunha à Câmara dos Deputados no que diz respeito à presidência. Mas a nossa pergunta para você hoje foi a respeito da lei de trânsito que passa a vigorar amanhã e que obriga todos os motoristas de todo tipo de veículo a trafegar pelas rodovias estaduais, federais e municipais com o farol baixo aceso, justamente por medida de segurança. E aí perguntamos a você, relembrando que se isso não for cumprido, o motorista ganha 4 pontos, infração gravíssima na carteira, com multa de R$ 85,13. Você acha que essa medida de fato vai trazer mais segurança para as nossas estradas? Se sim, você votou hashtag Link Record News sim, do contrário, hashtag Link Record News não. Nós vamos ao resultado final da enquete agora, está na tela para você, 55%. A maioria dos internautas, então, de fato, acredita que vai trazer mais segurança. A minoria, 45%, diferença de apenas 10%, dizendo que não. Muito obrigado a você que votou e participou. Infelizmente, não foi possível ler mais comentários, mas estão lá registrados para que você acompanhe no Twitter e também no nosso Facebook. Marcela. Agora uma notícia triste. O ator Guilherme Caram morreu nesta quinta-feira aos 58 anos no Rio de Janeiro. Guilherme Caram enfrentava uma doença degenerativa. Há cerca de 2 anos, ele estava internado no Hospital Naval Marcílio Dias, em tratamento contra uma doença chamada Machado Joseph, que compromete os movimentos. O carioca ficou famoso por papéis em programas como TV. O último foi em 2005. Você vai ter mais informações sobre a morte de Guilherme Caram ao longo da nossa programação, assim como a repercussão sobre a renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. Com isso, a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais. Use sempre a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fica agora com o programa Pet Channel. Até amanhã. Ótima tarde para você. Até amanhã.